Olá, meus amigos, olá, nação corintiana, salve o Corinthians! Vou direto ao assunto porque volto a falar com vocês sobre os problemas políticos do Corinthians. Eu gostaria de estar falando sobre futebol, mas impossível falar neste momento sobre futebol. Eu trouxe aqui alguns dados sobre tudo isso que está acontecendo, por que essa oposição, esses ratos estão querendo afundar o nome do Corinthians, e você tira suas conclusões, se eles realmente são corintianos ou não. Preste atenção. Todos somos inocentes até que se prove o contrário. É uma expressão que se refere ao princípio da presunção da inocência. Este princípio é um direito fundamental da justiça penal e está previsto na Constituição Federal Brasileira. Segue. O princípio da presunção da inocência significa que uma pessoa é considerada inocente até que se prove o contrário, ou seja, até que a culpabilidade seja provada legalmente. O princípio da presunção de inocência é um elemento fundamental dos julgamentos justos e do Estado de Direito. Artigo 11º. Ok? Vamos falar por que eu trouxe esse assunto em pauta. Augusto Melo vai ser, amanhã ou depois, qualquer momento, ele vai ser julgado e o processo de impeachment dele, né? Todos nós já estamos carecas de saber o que pode vir a acontecer. Mas eu quero falar a respeito desta foto que eu estou mostrando para vocês aí, ó. Dá uma olhada nessa foto. Prestem bastante atenção. Essa garotada do Corinthians, essa garotada representa o amor que nós sentimos pelo Esporte Clube Corinthians Paulista. Né? Por que eu quero dizer isso? Porque essa garotada está apoiando o presidente. Porque a garotada entende que isso que eu li aqui para vocês é legítimo. É legítimo. Que o Corinthians, a renovação e transparência, juntamente com todos os seus cupinchas, não podem julgar o impeachment do presidente Augusto Melo, porque a justiça não condenou ainda. Não terminaram as investigações, não se concluiu as investigações, e por isso eles não podem impeachment o presidente. Não podem fazer isso. E essas garotadas representam o torcedor corintiano. Ah, mas você está falando muito disso, deveria mudar um pouco o foco. Não, tem que falar sim. Por quê? O Augusto Melo, essa semana, pagou todos os salários dos jogadores que estavam atrasados. Pagou todos, não deve nada a ninguém. Está tentando colocar as contas do Corinthians em dia, porque as contas do Corinthians são gigantescas, que foram deixadas por aqueles que querem o impeachment dele, porque eles alegam que o presidente do Corinthians está afundando o nome do time na lama. Está afundando o Corinthians na lama. Presta atenção. O presidente do órgão, Romeu Tuma Júnior, não sou eu que estou falando, isso aqui é uma reportagem do Globoesporte.com, de hoje. O presidente do órgão, Romeu Tuma Júnior, se apega ao estatuto e a problemas administrativos para colocar o impeachment em pauta sem a conclusão do inquérito policial. Ou seja, o senhor Romeu Tuma Júnior está tentando passar por cima da justiça para poder impeachment o presidente. E se o inquérito policial declara que o presidente Augusto Melo é inocente? Olha a bagunça que vai se transformar o Corinthians, se isso acontecesse, né? E continua. Um dos grandes questionamentos sobre o processo de impeachment no Corinthians, que pode resultar no afastamento temporário de Augusto Melo da presidência, é o fato da investigação da Polícia Civil ainda não possui uma conclusão. Porém, na visão do presidente do órgão, Romeu Tuma Júnior, os dois casos são independentes. De acordo com essa tese defendida, a possível saída do presidente, que será ainda votada, ocorreria por questões meramente administrativas, como dano à imagem do clube
e prejuízos financeiros causados por problemas envolvendo o intermediário da Vai de Bet. Ou seja, o que o Romeu Tuma diz é que se ele for afastado é por problemas administrativos, como questões, como danos à imagem do clube e prejuízos financeiros. Olha o que ele fala, é um absurdo. Quem afundou o nome do Corinthians? Quem é que trouxe danos à imagem do clube? Foi Augusto Melo? Ou foi a renovação de transparência? Quem é que deixou o Corinthians com dívida de mais de 2 bilhões de reais? Foi Augusto Melo? Ou foi a renovação e transparência? E por que somente agora estão investigando tudo isso e tudo isso vem à tona? Problemas envolvendo o intermediário da Vai de Bet, que está em trâmite na Polícia Civil, que não foi terminado o inquérito ainda. Já que eles estão falando da Vai de Bet, por que não abriram um processo de impeachment contra o senhor Duílio quando ele fez o contrato com a Tausa, que rendeu prejuízos milionários também ao Corinthians, que até hoje ninguém sabe o que aconteceu? Por que agora com Augusto Melo eles resolvem fazer isso e com o Duílio ninguém fez nada? Contra os ex-presidentes, aí vem Mário Gobi, Roberto de Andrade, André Sanches e o senhor Duílio, que eles afundaram o Corinthians nessa dívida desgraçada, que é praticamente o impossível de se pagar. Ninguém fez nada. Perdão. Ninguém fez nada. Tudo estava mil maravilhas, né, senhor Romeu Tuma? Ninguém fez nada. Agora, com o Augusto Melo, se ele piscar os olhos, ele vai sofrer impeachment. Por que vocês não deixam o cara trabalhar? Vocês já não perceberam que vocês são pessoas não gratas no clube? Que ninguém gosta de vocês? Que nem no voto vocês ganham? Nem no voto democrático vocês ganham mais? Será que vocês não têm vergonha na cara de entender isso? Vocês são pessoas não gratas no clube. Ninguém mais gosta de vocês. Vocês não têm vergonha na cara de entender isso? Que vocês já são passados. Que se o Augusto Melo conseguisse safar dessa, se eu sou o Augusto Melo, eu entro com um processo para expulsar todos vocês do Corinthians. E eu tenho certeza que todos os torcedores do Corinthians vai apoiar esse processo do Augusto Melo, se caso isso vir a acontecer. Este relatório da Comissão de Ética, presta atenção, a Comissão de Ética do Corinthians, a reportagem teve acesso ao parecer do órgão que defende a reabertura do julgamento somente com o fim das investigações policiais. Comissão de Ética do Corinthians. O relatório defende que as provas apresentadas para o impeachment do presidente foram obtidas de maneira ilegal devido ao processo sigiloso. Esse relatório da Comissão de Ética é apenas um parecer. Não tem poder de vetar a continuidade do processo de votação. É a destituição que será votada, não o relatório a ser apresentado aos conselheiros na próxima semana. Né? Aí vem um monte de coisa aqui e no final, aqui, está falando sobre o Estatuto do Corinthians. O presidente do Conselho Deliberativo diz que ele está usando o Estatuto, coisa que não usaram na Tausa, não usaram no contrato com o Mano Menezes, que foi fechado no final do mandato do Duílio. Ah, mas o Duílio estava saindo, então ele pode fazer o que quiser lá, que tá tudo bem. Não pode montar um processo, uma sindicância interna, expulsar o Duílio do quadro do Corinthians? Não pode fazer isso? Não pode fazer isso com os ex-presidentes que deixaram dívidas de mais de 2 bilhões de reais no Corinthians? Não podem. Preste atenção o que diz o Estatuto. O Estatuto do Corinthians coloca 5 itens como capazes para levar um presidente ao impeachment. Agora vocês colocam o Augusto Melo de um lado e coloca a renovação e transparência do outro e vê quem é que está certo e quem é que está errado. A. Ter praticado crime infamante com trânsito em julgado da sentença condenatória. Augusto Melo cometeu algum crime?
até que se prove o contrário, que a polícia está investigando o caso da Vai de Bet, nada contra o Augusto Melo. Já a renovação e transparência, 2 bilhões e cacetada de dívida. B. Ter acarretado por ação ou omissão prejuízo considerável ao patrimônio ou à imagem do Corinthians. Quem é que causou prejuízo considerável ao patrimônio? Qual é a dívida do Augusto Melo hoje e qual é a dívida daqueles que estão querendo o impeachment dele? Dá para entender? Dá para entender? Se não terem sido aprovadas as contas de sua gestão, como é que eles conseguem aprovar as contas da renovação e transparência, sendo que o Corinthians está com uma dívida gigantesca? São os ratos que estão lá, que não entendem merda nenhuma. Dá raiva na gente de ver esses caras querendo agora pousar de bons moços. Vocês não são nada. Vocês não deveriam estar ali, vocês deviam ter vergonha na cara. Se dizem corintianos, não são corintianos. D. Ter infringido por ação ou omissão expressa norma estatutatória. Ninguém fez isso, o Augusto Melo não fez, ele não infringiu as normas estatutárias do Corinthians. E o E. Prática de ato de gestão irregular ou temerária. Quem é que praticou irregularidade no Corinthians? Augusto Melo ou os ex-presidentes da renovação e transparência? Já que é para usar o estatuto, chama todos os presidentes, investiga um por um e expulsa eles do quadro de associados do Corinthians. Pronto, tá resolvido. Aí sim é usar o estatuto do Corinthians. Agora, com o presidente Augusto Melo, tudo olha, eu ia falar até um palavrão aqui, me perdoe. É tudo nas costas dele, né? Tudo. É impossível desse jeito.